Então, rapaziada, Reza sim. esse é meu amigo. Esse meu amigo Johnny da Bahia dispensa apresentações, né? Porque é uma lenda aí da radiologia brasileira. Mas tá aí, ó, essa famosa logo do meu amigo Johnny da Bahia. Em primeiro lugar, galera, só contextualizar aqui, a gente vai falar hoje sobre radiografia de abdômen, e eu diria que é o mínimo que você precisa saber, você vai aprender hoje, o mínimo que você precisa saber de radiografia do abdômen para você dar seus plantões aí da vida, beleza? Gratidão aí pela presença de vocês, já somos 1.100, a galera tá entrando aí, e claro que eu vou deixar meu amigo aí explicar tudo para vocês, até na sequência dos slides aí, mas por que que você tem que... meu amigo, por que que você tem, o médico tem que saber de raio-x de abdômen para dar plantão no pronto-socorro? Por que que é importante saber? Rapaz, eu tô aqui só olhando a galera, todo mundo hashtag a sua máquina. Que massa, hein, velho? Rapaz, que da hora. Muito bom. Muito bom mesmo. Galera, é o seguinte, ninguém valoriza essa banana desse raio-x, mas tem que dar valor. O bichinho merece o seu valor, ele tem o seu lugar. Infelizmente, não é todo hospital nesse país que a gente tem tomografia. Não é todo que tem ressonância. A gente tem que tirar o suco da laranja, tem que fazer o máximo que dá para fazer com o que está ao nosso alcance. E às vezes, para você, só o que vai estar ao alcance é o danado do raio-x. Então você tem que saber tudo que você puder saber de radiografia. E ultimamente, cara, a gente tem visto que quanto mais a gente exprime esse exame, mais ele ajuda a gente. Então, quinta-feira passada, pra vocês terem ideia, a gente fez uma live todinha só de sinais em raio de abdômen. Estamos aqui novamente fazendo mais uma aula todinha de raio de abdômen e a gente não vai falar quase nada do que a gente falou na quinta passada toda, ou seja, é muita coisa para você saber e tudo é importante para você ser essa máquina de salvar vidas que vocês estão querendo ser aí, que os meninos estão ajudando vocês a se tornarem. Beleza? Então, por que você tem que saber? Porque isso aqui vai salvar a vida do seu paciente mesmo. E dois, porque você realmente, às vezes, só vai ter isso na sua mão para trabalhar. Ok? Então, bora? Simbora! E aí, galera, se vocês ficarem aqui até o fim, eu vou olhar no fundo dos olhos de vocês, porque eu quero tocar o coração de vocês. Se vocês ficarem até o final desta live, vocês vão aprender com quem sabe muito e vão dominar o mínimo que precisa saber, né, Johnny? Hoje vocês vão falar assim, tem muita coisa, mas o mínimo que precisa saber, nós vamos desvendar hoje. Então, é o must know, né, do raio-x. É o must know. O que você tem que saber? Você não pode deixar de saber isso aqui. Isso aqui, olha, você pode não saber nada, mas saiba isso, só isso, só isso, só isso. Você não vai ser ignorante, você não vai passar vergonha, você não vai deixar ninguém morrer. Eu espero, tá certo? Mas só se você ficar até o final. Que vai... Hashtag é sua máquina. Você está vendo que tem muitas máquinas aí que vão ficar até o final, mas Aí, ó. eu diria o seguinte, para a gente falar de raio-x e chegar na parte gostosa do raio-x, acho que o primeiro passo é conseguir correlacionar a anatomia, o que a gente sabe de anatomia, com os exames de imagem, não é isso? Então, É. assim, tem que ter um entendimento básico, né, de anatomia. Gente, é o seguinte, eu nunca parto do pressuposto que você já sabe aquilo que eu vou falar com você. Então, eu não posso partir do pressuposto que você já sabe nem como olhar um raio-x de abdômen. Talvez você não saiba, você está aí do outro lado, talvez você nunca tenha visto um raio-x de abdômen, você teve isso só na imaginação. E tem uma coisa, sempre que você está olhando um raio-x, você tem que pensar como se o paciente estivesse olhando para você. Você olha para a chapa, e você imagina o paciente virado de frente para você, olhando para você, com o olhão esbugalhado lá, te perguntando qual é o diagnóstico, doutor, me ajuda, doutor, vai passar o que para mim, doutor? Então, se ele está olhando para você, ó, igual eu estou fazendo aqui agora, esse é o meu lado direito e esse é o meu lado esquerdo, como vocês estão vendo aí nessa imagem que a gente mostrou. E aí, em raio-x de abdômen, a gente tem as divisões igual a gente tem no abdômen normal, obviamente, porque é o abdômen igual do ser humano, que a gente aprende lá no livro, só tá vindo no raio-x. A gente vai ver aí, ó, lá em cima, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, epigástrio, mesogástrio embaixo, hipogástrio, fossilica direito, fossilica esquerda e os flancos, tá?
Ah, João, essa divisão ajuda? Ajuda, mas no raio-x de abdômen você pode, às vezes, nem fazer essa divisão toda, só divide os 4 quadrantes lá e bota quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito, beleza? Se vocês olharem, todo o raio-x de abdômen tem um pedacinho da base pulmonar. Então, todo o raio-x de abdômen, você vê um pedacinho da transição tóraco-abdominal. E aí, se você olhar lá em cima, você vai ver um pretinho, como se fosse um pretinho repousando, uma sombra pretinha repousando. Quem são essas sombras? O pulmão direito e o pulmão esquerdo, que vão repousar ali juntinho do fígado e do baço. O normal é ver isso. Lá em cima, base pulmonar, lá embaixo, sínfise pública. Eu tenho que incluir essas duas coisas para o exame estar bem feito. E aí tem coisa que eu não vou ver, mas que eu sei que está ali. E sabendo que está ali, eu vou imaginar as patologias quando elas acontecerem. Por exemplo, o fígado. Pô, é uma sombra branca. Eu não vejo assim exatamente a delimitação perfeita do fígado, mas eu sei que é uma sombra branca que fica lá no hipocôndrio direito. Então, compara aí a imagem aqui em cima, ó, marcada com a sem marcação. O pâncreas eu não vejo de jeito nenhum ele normal, mas eu sei que ele passa obliquamente ali, ó, mais ou menos aqui no epigástrio, e a cabecinha está mais ou menos do épico para o mesogástrio, e ele vai subindo assim, o rabinho, a cauda, fica juntinho do hilo esplênico. E o esplênico, que é o baço, fica no hipocôndrio esquerdo. Exatamente como está nessa imagem aqui. Show de bola. Beleza. Aqui é o famoso músculo psoas. E aí a gente lembra que lateralmente ao psoas de um lado e do outro a gente tem os rins. Não enxerga muito bem, mas dá para ver muitas vezes a sombrinha do rim direito, a sombrinha do rim esquerdo. Também não vai chegar de jeito nenhum, mas você tem que saber onde é que passam esses ureteres até chegar lá embaixo no escavado pélvico, a bexiga. Então lá em cima rim, embaixo a bexiga. Paulo. Fazendo um adendo aí, Johnny, a gente não consegue ver os ureteres, mas a gente tem que saber o trajeto, porque às vezes a gente consegue ver cálculo, né? Que é isso que a gente está procurando muitas vezes na radiografia. Então é extremamente importante. E o cálculo não te perdoa se você perder no raio-x, tá? Não tem desculpa de perder cálculo renal. Se você não tem ultrassom no plantão, você tem raio-x, está pensando em cólica nefrética, pede, porque o cálculo renal ele tem cálcio e o cálcio aparece no raio-x. Ah, João, é perfeito igual a tomografia? Claro que não, mas pelo menos é alguma coisa que dá para você ver muitas vezes, tá bom? Então, é um exame que vai te ajudar. E a moldura do cólon é essa coisa lindona em vermelho que está aqui. Ela é mais periférica do que o delgado, que fica mais central. Imagine as alças do delgado dentro dessa moldura cólica. E lá em cima, o estômago. Aqui, ó, a gente vê a sombrinha lá do estômago mais escurinha. Como é que eu enxergo alguma coisa no raio-x? Com contraste de uma coisa menos densa com uma coisa mais densa. Ar com partes moles, ar com gordura, ar com o que seja. Então, eu só vejo alça intestinal quando tem ar dentro, ok? Ok. Então, só para vocês verem aí, a gente só a moldura cólica pode passar. Pode passar. Isso. E aí, as peças da coluna lombar. A gente vê no raio-x de abdômen a coluna lombar, vê o sacro lá embaixo, um pedacinho das costelas, tá? Mais inferiores. Ali do ladinho, quem são? Os ilíacos e a cabecinha dos fêmures. Mais bonitinho aí também, os ilíacos em azul, o ramo púbico superior em amarelo, em inferior. Você pode chamar de ramo púbico inferior, mas tem um pedacinho ali maior, mais proximal, é do ilíaco, mas isso também é uma coisa só para a gente pincelar aqui. Beleza. E aí, olha essas 3 radiografias. Vocês estão percebendo que o normal do raio-x de abdômen é você ver um pouquinho de gás. Vocês precisam conhecer esses aspectos aqui, ó, que são os aspectos esperados. Então, o normal no raio-x de abdômen é eu ver um pouco de gás. Tem que ter alguma coisa de ar ali. Não pode ser aquele abdômen brancão, aquele manto branco. Porque se tiver um manto branco, é provável que tenha alguma coisa errada. Ao mesmo tempo, não é para o raio-x de abdômen ser tudo gás, não é para ter alça dilatada, não é para ser aquele monte de alça muito visível. Isso também é alterado. Então, o normal que eu espero é ver um pouquinho de gás no delgado, posso ver um pouquinho de gás no cólon. Frequentemente vou ter gás lá no hipocôndrio esquerdo, barra epigástrio do estômago, mas eu quero ver só um pouco, não demais.
Rapaziada, então é o seguinte, a gente fez uma revisão aí, e a gente não, né? Meu amigo Johnny da Bahia, o rei da rádio, fez uma revisão aí pra gente. Então tem que saber esse básico de anatomia para partir para o próximo passo, que é quando que você vai indicar uma radiografia realmente no pronto-socorro. Se isso está fazendo sentido para vocês, eu vou olhar no fundo dos seus olhos, vou falar o seguinte, manda um coraçãozinho pro meu amigo Johnny da Bahia, que ele gosta de coração. Eu sei que ele gosta de coração, ele é igual eu, ele gosta de coração. Então manda um coraçãozinho pro meu amigo Johnny da Bahia. E aí, mestre, quando que a gente indica uma radiografia de tórax? Várias máquinas aí te assistindo, ó, eu sou uma máquina. Gente, esse slide aí, o Igor, quando a gente estava preparando essa aula aí, a gente estava pensando o que a gente vai falar, né? Vamos estruturar o pensamento dos meninos. E o que não pode faltar é quando eu peço raio-x do abdômen. Então, quando eu peço raio-x do abdômen, ou seja, quando é que o raio-x realmente pode ajudar a investigar o paciente? Claro, eu não vou pedir raio-x para todo mundo. Eu não sou médico bonzinho, gente. Não seja o médico bonzinho que sai pedindo exame porque o paciente quer. Saiba quando pedir exame. Você tem que ser o médico que o paciente precisa e não o médico bonzinho, tá? Porque na hora que der alguma coisa errada, ele não vai ser bonzinho com você, tá bom? Ninguém quer saber se você for um médico bonzinho na hora que dá merda. Você tem que ser um médico certo. Então, se eu estiver suspeitando de abdômen obstrutivo, eu peço raio-x de abdômen, afinal eu posso encontrar as alças dilatadas. Se eu estiver suspeitando de abdômen perfurativo, eu peço raio-x de abdômen, porque quando eu perfuro uma alça intestinal, o ar que estava dentro da alça, ele ganha o peritônio e pode fazer um pneumoperitônio, ou o retroperitônio pode fazer um retropneumoperitônio. Eu peço na suspeita de corpo estranho, porque na maioria das vezes eu vou ver o corpo estranho. Ele pode ser radiopaco, então se tiver, sei lá, vidro, é branco no raio-x. Então se tiver um vidro lá atravessando o paciente, eu posso ver no raio-x. Se for radiotransparente, se ele for pretinho, então o paciente lá teve um acidente, né, caiu sentado em alguma coisa, pode aparecer no raio-x também, você vai ver. E se tiver uma dor abdominal moderada severa que eu não sei para onde ir, eu peço raio-x. Porque se eu não sei para onde ir, eu já investiguei, eu não estou vendo mais nada, mas o paciente está com a dor que não está aguentando. Você pode pedir a radiografia de abdômen e isso às vezes vai direcionar a sua suspeita. Por que, João? Porque às vezes a dor da obstrução é uma dor mal localizada, é uma dor que o paciente não te ajuda, é um negócio indefinido. E aí você não pensou antes na anamnese exame clínico, mas foi para o raio-x, alças dilatadas. Pô, vamos ver. Isso provavelmente é um processo obstrutivo. Às vezes você não pensou antes numa perfuração, aí você viu o pneu peritônio. Pô, será que é uma hérnia perfurada? Tá certo? Será que é um megacólon tóxico quando você vê aquela dilatação bizarra do cólon transverso? Então, nessas situações eu vou pedir a radiografia do abdômen. E lembrando, né, que se for pedir raio-x de abdômen para abdômen agudo, peça a série do abdômen agudo, que é um raio-x de tórax, um abdômen em decúbito e um abdômen em ortostase. Muito bem, Johnny, eu quero destacar aqui, galera, o seguinte, para você suspeitar disso aí, é algo que a gente fala muito, você tem que examinar o paciente. Por exemplo, no caso de um paciente com abdômen agudo obstrutivo e abdômen agudo perfurativo, muitas vezes, você examinando o paciente, ele vai estar com o abdômen distendido e quando você fizer a radiografia, você vai conseguir diferenciar um abdômen agudo obstrutivo de um abdômen agudo perfurativo, o que pode não ser possível muitas vezes no exame físico, no exame clínico do paciente. Então, nesse caso, é impressionante como que a radiografia muda o jogo realmente. E é claro, no caso de um abdômen muito doloroso, pode aparecer ali sinais que você não consegue identificar só no exame clínico. Meu amigo Johnny da Bahia sabe tudo. Manda coraçãozinho pro meu amigo aqui, porque eu quero te perguntar outra coisa. É importante saber quando a gente indica uma radiografia. Do mesmo jeito que é importante saber quando não indicar uma radiografia também, certo? Então, são coisas que a gente precisa estar sempre ligado, né, meu amigo? Isso aqui é para você não perder tempo, cara, porque às vezes o tempo é o bem mais precioso do seu paciente e às vezes não dá para ter mais 10 minutinhos para fazer o raio-x.
você precisa intervir o mais rápido possível. Então, se for pedir um exame nesses cenários aqui, você vai direto para a tomografia, não passa nem pelo raio-x, ou vai para o ultrassom, ou seja o que for. Então, na situação, por exemplo, de um trauma abdominal, cara, o raio-x não vai te ajudar. Pede direto a TC com contraste. Ah, João, mas e se tiver uma fraturinha da 12ª costela? Eu vou ver no raio-x de abdômen. Tudo bem, mas isso não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar é ver se tem fratura esplênica, se tem laceração hepática, se tem lesão de grande vaso. E isso você vai ver na tomografia com contraste, tá? Ah, e se for uma dor mais específica aqui no hipocôndrio direito, aquela dor típica, eu estou falando de dor típica de litíase biliar. Você vai pedir a raio-x de abdômen? Não. Por quê? Porque o cálculo biliar ele não calcifica. A maioria dos cálculos biliares, a maioria, tá? É rico em colesterol e pobre em cálcio. Isso significa que, diferente do cálculo renal, ele não vai aparecer no raio-x. Ah, João, mas eu vi ontem um... Pode acontecer, mas não conte com isso. Vai para o ultrassom, porque o ultrassom, sim, é o método ideal para você fazer esse tipo de investigação. Se você pensar em coleção, não espere ver coleção no fígado, coleção na cavidade, no raio-x de abdômen. Não vai ver. É tomografia com contraste. Sangramento intestinal agudo, você não vai ver a causa do sangramento no raio-x. Ah, não espere ver o desvio lá das alças intestinais para pensar em um tumor, alguma coisa assim. Isso vai ser só nos casos muito avançados. Vá para uma EDA ou uma angiotomografia, vai te ajudar muito mais. Suspeita de tumor maligno, cara, vai para TC, por favor, não perde tempo com raio-x. E na constipação, como assim, João? Constipação, pedir tomografia com contraste? Cara, seguinte, constipação não é para pedir exame de imagem. Não é para pedir exame de imagem, tá ok? Não é. Mas, se por algum motivo você está suspeitando de algum sinal de alarme desse paciente que está constipado, por exemplo, rapaz, acredito que esse paciente está com um fecaloma, não é uma simples constipação. E aí? Bom, é melhor você pedir uma tomografia de abdômen, tá? Mas no fecaloma, excepcionalmente, o raio-x pode te ajudar. Inclusive, eu já fiz postagem sobre isso. Você pode ver aquela massa com aspecto de miolo de pão projetada sobre o reto, beleza? Lembrando que constipação a gente não faz diagnóstico por imagem, o diagnóstico é clínico, ok? Muito bem, meu amigo. Galera, só fazendo um adendo aqui, tem gente que pode estar falando assim, Johnny, mas no lugar que eu trabalho, eu não tenho tomografia. No lugar que eu trabalho, não tem nada, só tem uma radiografia até 5 horas da tarde. Às vezes a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Beleza, rapaziada? Então, nessa situação, a gente está discutindo situações onde você tem à sua disposição um exame mais completo, uma ultrassonografia. Você tem um ultrassonografista no seu serviço para fazer, tem tomografia, tem gente para laudar. E mais um adendo é o seguinte, no trauma, a gente faz uma tomografia com contraste se o paciente já não tiver indicação de uma lapa, beleza? Não quer dizer que tem que fazer tomografia para todo mundo que foi vítima de trauma. Exatamente. Às vezes, em muitos casos, vai direto para o bloco cirúrgico. Beleza, rapaziada? Então, eu quero olhar no fundo dos seus olhos e quero falar o seguinte. Se está fazendo sentido para você, manda um coraçãozinho pro meu amigo Johnny da Bahia, o rei de chique. Porque, velho, eu sou muito fã desse cara, velho. Eu sou muito fã desse cara. Esse cara é meu ídolo. Fala mais, Johnny, fala mais. Galera, veja essa imagem aqui de cima, era aquilo que eu falei no início da aula. Ó, tá vendo aqui? Esse do meio. Por que esse raio-x está certo, está adequadamente feito? Porque eu vi a sínfise pública e eu tô vindo lá em cima a base pulmonar. Esse de cá, eu vi a sínfise pública, lá em cima perdi a base pulmonar. Esse de cá, eu vi a base pulmonar, aqui embaixo corta a sínfise pública. O ideal é ter as duas e pegar a lateralzinha do abdômen. Se o paciente é muito grande, tá bom? E você não consegue botar tudo em uma chapa só, tudo bem. Aí você faz até 2 exames. Mas o correto é ver as duas partes. Beleza? Que aí você não perde nada. Outra parte importante é o posicionamento, né, mestre? Isso aí é para você saber como é que faz. Às vezes a gente pega o negócio, não sabe nem o que o paciente vai fazer.
Então, só para vocês verem como é que pode ser feito o exame, paciente em decúbito, assim, ó, decúbito dorsal, né? Ele deita lá na maca e fica com o barrigão virado para o tubo do raio-x, veja a luz ali. O ortostase, que é esse de cima aqui à direita, também o paciente fica em pé. E aí, nesse paciente de pé, quando é ortostase, o que acontece? O ar sobe, né? Então, nesse aqui, a gente vai ver muito nível hidroaéreo naquelas distensões, dilatações do abdômen obstrutivo, beleza? E às vezes a gente pode lançar mão de um exame como esse aqui, ou de um exame como esse aqui, que é o paciente ou decúbito dorsal com raios horizontais, ou decúbito lateral com raios verticais mesmo, nesse sentido é considerado horizontal, né? Que a gente vai ver pneumoperitônio, principalmente nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui a gente pode fazer assim, mas pode fazer também com raio horizontal e aí ver também pneumoperitônio. Porque o ar sobe, ele vai sempre tender a subir. Então, galera, eu vou só reforçar uma coisa que Johnny falou aqui. Quando tiver com dor abdominal e for pedir radiografia, peça, a gente chama de raio-x de abdômen agudo, né? Que é o paciente deitado, raio-x de abdômen, em pé e o tórax. É muito importante pedir isso, senão você vai acabar comendo bola em determinadas situações. Você não consegue ver nível no paciente que está deitado, por exemplo. Beleza? Então tem que pedir. E agora, velho, olha só, eu vi você dando essa aula, você criou o ABCDE, porque, assim, o ATLS inventou o ABCDE do trauma, mas você inventou o ABCDE do abdômen. Isso eu nunca tinha visto. É fato ou não é? Pai. Então eu tô curioso para saber o que é o ABCDE do abdômen. O que significa cada letra dessa aí? A gente tem não só a ABCDE do abdômen, quanto a ABCDE do tórax e a ABCDE do osso. Porque ver raio-x sem sequência é igual a errar. Se você não tiver sequência, você vai errar. Só que eu diria até que existe uma sequência antes da sequência. Antes do ABCDE tem os 4Q. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas os 4Q são que, quem, quando e qualidade. Que exame é? Quando o exame foi feito? De quem é o exame? E como é que está a qualidade desse exame? Se você não segue essas etapinhas aqui, especialmente essa da qualidade, ó, você vai errar, tá bom? Então, sempre que, quem, quando e qualidade. Digamos que já fiz o que, quem, quando e qualidade, os 4Q de todo o exame de imagem. Aí eu vou raio-x de abdômen para o ABCDE do abdômen. Na letra A é ar. Então, os meus ABCDEs, eles são muito parecidos. Se você aprender um ABCDE, provavelmente você já aprendeu todos, porque é sempre assim. Na letra A é ar. Então, lá no tórax, letra A é de aéreas, ou ar, que é para olhar a traqueia, as vias aéreas. A letra B no tórax é bordas. Aqui no abdômen é bordas também, mas lá é pulmão e aqui é alça, porque é as bordas do órgão mais importante do exame. Então, a borda da alça, você vai olhar alça por alça, olhar as bordas das alças, você vai ver se a alça está dilatada, se tem espessamento da parede da alça, dá para ver? Dá para ver se existe algum aspecto mais peculiar da distribuição dessas alças. Na letra B, você vai olhar para as alças. Na letra C, você vai olhar a presença de calcificações. Calcificação aonde? Na loja biliar, quando tem. Na loja renal, no trajeto do ureter, lá na loja da pelve, na bexiga. Eu vou olhar a calcificação em tudo, todo o abdômen eu vou olhar a calcificação, mas sempre cheque essas localizações. O que mais? No trajeto do pâncreas. Vocês lembram onde é que ficava o pâncreas no AX? Aquela cobrinha que passava... não dá para aparecer aqui, mas é no epigastro. E pegue na sua epigastro e sinta aí o seu pâncreas. Epigastro, ó, deu uma respirada, seu pâncreas está aí. Ele fica uma cobrinha, vai lá da segunda posição do duodeno, vai, sobe, cauda, junto do hilo esplênico. Se tiver calcificado, linear, oblíquo, no epigastro, quem é que está calcificado? O pâncreas, sinal de pancreatite crônica. Na letra D, a gente vai checar os dispositivos. O que o paciente tem que não era para ter? Alguém colocou ali e não era para ter colocado. Você pode chegar dispositivos introduzidos mesmo, ou até corpos estranhos. Você pode falar dos corpos estranhos ali. Na letra D, dispositivos, é tudo que não era para estar ali. Então, o paciente pode ter aqueles catéteres de diálise peritoneal. Ele pode estar usando, por exemplo, uma prótese femoral, muitas vezes vai aparecer na radiografia de abdômen. Ele pode estar usando um catéter de nefrostomia, aquele catéter pigtail, né, do rabinho enroladinho, igual o rabinho do porco. Enfim, na letra D a gente procura dispositivos e na letra E, muito, muito, muito fácil, esquecidas e esqueleto.
esqueleto e esquecidas, o que você preferir. Mas o importante é que você não pode esquecer as esquecidas na letra E. Porque o que é esqueleto? É coluna. Vai olhar a coluna, vai olhar os ilíacos, vai olhar tudo de osso que aparecer para você. E nas esquecidas, você vai olhar as partes moles. Aquela gordurinha lateral, aquela gordurinha aqui da região perineal, a raiz proximal da coxa, porque você pode surpreender ali uma hérnia inguinal encarcerada, por exemplo, tá? Então, letra A. O que eu procuro na letra A? Que eu nem expliquei, eu fui direto, né? Na letra A do tórax era olhar para a traqueia, mas aqui no abdômen, a letra A de ar, eu vou procurar A fora do lugar. Então, pneumoperitônio, retropneumoperitônio. Então, a primeira coisa que eu olho no registro de abdômen é: tem pneumoperitônio? Porque se tiver mesa. Então, se tiver pneumoperitônio, é mesa. Eu mando aí para o Igor para operar. Então, não tem enrolação. Primeira coisa, eu vejo que mais dá risco ao paciente. Segunda, bordas das alças intestinais. Tem dilatação? Tem obstrução? O que tem? Calcificação, dispositivos, esqueleto e esquecidas. ABCD do abdômen. Agora eu quero saber o que é esse o mais do abdômen. Isso aí eu tô curioso, bicho. Porque você fez aquela aula pra gente lá, os meninos do curso, eles adoraram sua aula de tórax. Mas esse mais do abdômen eu não conheço, não. Esse aí você vai me ensinar. Rapaz, você é muito artista, velho. Pô, sou seu fã demais. Galera, olha só. Se vocês estão gostando do meu amigo Johnny da Bahia, bicho, ele é muito ídolo. Manda um coraçãozinho aqui pra ele. No final eu vou abrir os comentários de novo, porque senão fica na frente do rosto dele. E ele tá bonito pra caramba. Ele tomou banho pra fazer live com a gente. Então, se você tá gostando, manda um coraçãozinho pro meu amigo Johnny da Bahia aqui, porque ele gosta muito de coração, ele é igual eu. E ele vai explicar pra vocês. Pra mim também, eu não sei o que é o mais do abdômen. Ele inventa muitas sacadas aí de radiografia e a gente aprende muito com ele. Diga aí, o que é o mais do abdômen? O mais do abdômen é o assunto da aula de hoje. Qual é o assunto da aula de hoje? Tudo que você tem que saber do abdômen. Se você quiser esquecer qualquer coisa que eu falei até agora, você está autorizado a esquecer. Você tem licença poética a esquecer. Mas o que vai ser daqui para frente, aí você não está autorizado, não. Aí você não pode, não. Não então, dá para não saber o mais do abdômen. Então eu vou puxando as imagens. Vai começar a pegar. Eu vou puxando as imagens aqui, então, e você vai explicando para nós, beleza? Beleza. Gente, o que é isso aí? Olha o que está acontecendo. Você está num raio-x. O primeiro de cá é abdômen. Ah, João, por que você botou de tórax aqui? Porque qual é a série do abdômen agudo? Raio-x de tórax está lá no meio. Então, eu falo de raio-x de abdômen agudo, eu falo de raio-x de tórax. Não tem ele, está no meio, ele faz parte. E ele é extremamente sensível. Então, se a gente vê uma fitinha branca e destaca da sombra do fígado, e entre essa fitinha branca e a sombra do fígado, tem ar lá no meio, ó, a caverninha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Isso aqui que a gente tá vendo aqui, ó, é pneumoperitônio. E ele pode ser muito miudinho, ele pode ser mais ou menos, e ele pode ser bizarro. Você não vai esperar esse bizarrão aqui para dar o diagnóstico. Você tem que ver esse aqui, ó, bem discreto. Tórax é excelente para ver essa radiografia. Pneumoperitônio discreto, tá? Então, no abdômen você pode ver sinal de Higler, você pode ver um monte de sinal, mas você tem que matar nesse danadinho desse pneumoperitônio pequeno aqui. E aí, o paciente está em pé e o ar, como você mesmo repete para nós sempre, o ar se acumula em cima quando o paciente está em pé. Então, tem que ter o paciente em pé e tem que ter a radiografia de tórax. Então, a letra A do ABCD do abdômen é procurar isso aqui que a gente está vendo, pneumoperitônio. Repara que é muito simples, é só você ver ar debaixo do diafragma. Isso é tão ridículo, é tão ridículo, é tão ridículo, que inventaram um sinal para isso. E a pessoa que inventou um sinal para isso foi muito, muito criativa. Sabe como é que eles chamaram o nome do sinal? Do ar embaixo do diafragma? Ar subdiafragmático. Sinal do ar subdiafragmático é sério. Alguém botou esse nome em um sinal. Sinal do ar subdiafragmático é ridículo, mas é tão ridículo que é a verdade. O que você está procurando é ar embaixo da cúpula diafragmática. Agora, sempre repara que esse ar é meio laminar, tá?
diferente da bolha gástrica, que é arredondada, o ar vai ser laminar no pneu peritônio. E aí a gente tem o famosíssimo sinal de Higler. Talvez a imagem tem como dar zoom aí? Acho que não tem, né, Igor? Não tem como não, velho. Não tem como dar zoom. Tudo bem, tudo bem. A gente trabalha com o que a gente tem. O que é sinal de Higler, galera? Galera, o que é sinal de Higler? É muito, muito fácil. Muito fácil. Repara essa imagem aqui, a de cima, a cinza clara. Dentro, pretinho, cinza escuro é vento, é ar. E fora é gordura, partes moles, o que for. Isso de cima é uma alça intestinal normal, sem pneu peritônio, tá? O de baixo é quando o ar não está só dentro da alça, ele está também ao redor da alça. Está percebendo que o cinza escuro está fora da alça também? O que acontece quando o cinza escuro está fora da alça? O cinzinha claro da parede da alça, ele começa a aparecer. Porque antes o cinza claro da parede da alça estava no meio do cinzinha claro do resto das coisas do abdômen. Mas quando o ar sai e começa a circundar a alça, a parede da alça começa a ficar evidente, porque começa a ter contraste. E sinal de Higler é eu enxergar a parede externa da alça, igual essa imagem aqui de baixo, porque tem ar solto no peritônio. Então, o sinal de Higler é um sinal de pneumoperitônio que eu enxergo quando o ar começa a tocar na parede da alça intestinal pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, ele já tocava sempre. Eu só enxergo porque tem ar do lado de dentro. Quando começa a ter ar do lado de fora, eu enxergo também a parede do lado de fora. O resultado é parecido com o dessa imagem aqui. A gente começa a conseguir enxergar, traçar a lápis a parede da alça intestinal. Beleza? Então, sinal de Higler é enxergar a parede externa da alça intestinal traçável a lápis por causa de pneumo peritônio. Beleza? Ô, Johnny, como essa imagem tá pequena, no YouTube tem algum vídeo, lá no seu canal no YouTube tem algum vídeo mostrando essa imagem? Tem. Inclusive, nessa última quinta-feira, a gente fez uma live inteira, acho que deu umas 2 horas de live. O nome da live foi os top 12 sinais da radiografia de abdômen agudo. Então, o que você imaginar de mais importante que você tem que saber no raio-x de abdômen agudo, de sinais radiográficos, sinal de Higler, sinal do colo amputado, sinal da alça sentinela, foi essa última live que a gente fez quinta-feira. Ah, João, por que você não trouxe essa live aqui para hoje? Porque eu acabei de fazer quinta-feira, tá gravado lá no canal. Eu quis trazer uma coisa a mais para vocês aqui. O que vocês acham? Vai lá no meu canal e assiste. Aqui eu tô falando uma coisa que eu não falei para ninguém. Isso aqui eu só falo para os meus alunos. Isso aqui é conteúdo exclusivo da minha galera, das minhas turmas, tá? Isso aqui é só porque esses caras aqui são meus brothers, senão eu não tava aqui trazendo de graça para você não, tá bom? Esse é o Johnny da Bahia. Não conte para ninguém. Esse é o meu amigo Johnny da Bahia. E aí, mestre, na sequência aí, ó, enterocolite necrotizante. Já ouviu falar nisso? Se você não ouviu, vai ouvir, porque vai cair na sua prova. Porque toda vez que alguém faz uma pergunta de pediatria em raio-x de abdômen, cai esse negócio aí. Enterocolite necrotizante. Você tem que conhecer o aspecto dessa que é uma das principais doenças do paciente nos primeiros meses de vida. Então, recém-nascido grave geralmente complica com esse negocinho aí, enterocolite necrotizante. O próprio nome já está dizendo. O intestino entra em necrose, entra em sofrimento, pode chegar a necrosar, pode chegar a perfurar e a gente pode ter tanto desde gás na parede da alça intestinal, pneumatose intestinal, até gás solto na bagaceira da barriga, como essa imagem aqui. Veja que o paciente está deitado, a gente botou um raio horizontal e, se você olhar, está formando um nívelzinho aqui. Para cima tem ar, para baixo tem líquido. Como assim líquido? Porque certamente ele também tem uma ascitezinha aí, né? Então, aí, aqui, né, não é só um pneumoperitônio, é um hidropneumoperitônio, porque tem nível hidroaéreo. Se você faz o PA, como nesse paciente aqui, você pode até ver sinal de Higler. Ah, o que mais que eu posso ver, João, na enterocolite necrotizante? Posso ver pneumatose, posso ver dilatação de alças intestinais, porque eu imagino o intestino está sofrendo, não vai funcionar direito, vai dilatar. E lembra, se tem ar na parede da alça intestinal, às vezes continuam lá, ó, trabalhando, fazendo o papel delas. O que pode acontecer? Esse ar pode sair só da parede, ganhar a circulação portal e ir parar lá
no sistema portal e a gente vê essa imagem aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, mas no paciente normal, a sombra hepática, que fica aqui no hipocôndrio direito, é branca homogênea, é linda, é branquinho, não tem nada. Se eu vejo uma árvore de ar, de vento, na projeção do fígado, isso é ar. Pode ser no sistema porta, pode ser nas vias biliares, é verdade. Mas quando é mais central, e eu não tenho nenhuma outra causa para explicar, é provável que seja ar e via biliar. Quando é mais periférico, é provável que seja ar no sistema porta. Ah, João, mas isso aqui está central. É biliar? Claro que não. O paciente fez alguma manipulação de via biliar? Não. Ele tem enterocolite necrotizante. Então, o ar está indo para o sistema portal. Nem sempre o paciente lê o livro. Viu isso aqui no paciente com enterocolite necrotizante? É a aeroportia. Famigerada aeroportia. E aqui, ó, mais um exemplo, só para vocês verem a diferença para a aerobilia. Geralmente é mais central, mais calibrosinha e pode ir para a periferia? Pode. Mas a gente costuma ver esse trajeto vindo desde central, ela costuma ser central. João, como assim central? Perto do hilo hepático, tá? Porque imagine a porta, o sangue está vindo do intestino e sendo empurrado para a periferia do fígado. Então o ar tende a ser mais periférico na aeroportia, porque ele está sendo empurrado para a periferia. A aerobilia é o contrário, a bile é produzida na periferia e ela vem para o hilo, para ser despejada lá na vesícula, no ducto cístico. Então, a bile eu pego da periferia e trago para o centro. A porta eu pego do centro e levo para a periferia. Então, a aerobilia, a tendência é o ar ter mais central. A aeroportia, a tendência é o ar ser mais periférico. E, gente, retropneu... Oh, peraí, vamos voltar. Conceito de Hickler. Qual o conceito que eu falei? Você só vê a parede externa da alça porque tem ar tocando na parede externa. É a mesma coisa para retropneu peritônio. Porque normalmente o retroperitônio, que tem lá o pâncreas, o rim, o psoas, a gente não consegue ver bem essas coisas, porque é tudo partes moles, uma tocando na outra. Beleza. Quando entra ar na parada, o ar começa a dissecar e fazer contraste com a parede do rim, com as fibras do psoas, o que for que esteja lá no retroperitônio, e aí eu passo a enxergar muito bem, melhor do que eu deveria, o rim. Olha aqui desse lado aqui, ó. É como se tivesse um feijão branco. Tá vendo? Lá em cima. Pertinho ali no hipocôndrio esquerdo, barra do mesoepigástrico para o hipocôndrio esquerdo. Aqui, ó. Esse feijão branco que eu comecei a ver, que do lado direito eu não vejo, é o quê? É o rim. Ah, então o rim tá doente. Calma, não é bem assim. Simplesmente eu tô conseguindo enxergar o rim. Por quê? Porque tem gás no retroperitônio e o gás permite esse contraste. Então aqui eu marquei para vocês, em verde o rim, e em vermelhinho o gás no retroperitônio, que não era para ter, não é para a gente ver tão bem o rim assim. Eu não quero ver o rim tão bem. Se eu vir e o paciente tem clínica de perfuração ou qualquer clínica que encaixe um retopneumo peritônio, está confirmado o retopneumo peritônio. Beleza? E aí, galera? O que é isso aqui? Olha, lembra como é o abdômen normal? E olha aqui o alterado. Tá o título aí, né? Não tem nem graça perguntar o que é o diagnóstico, mas veja que no abdômen normal eu precisava botar essa imagem aqui para você entender que isso aqui tem gás demais. Eu falei que dá para ver gás, dá, mas é uns pacotinhos, é umas bolinhas, é uns pacotinhos de gás dispersos pela cavidade. Quando eu vejo gás demais, pretão demais, um negócio dilatado, quando eu vejo prega conivente bem demais, prega conivente, se lembra o que é? Aqueles anéisinhos que envolvem a alça lá do delgado, quando ela está dilatada, que começam a aparecer, que o pessoal chama, quando a gente enxerga muito isso de empilhamento de moedas, é isso aqui. Olha a diferença para o normal. Beleza? Então, tem dificuldade de ver isso aqui? Não tem. Qual é o grande segredo? Você tentar entender no contexto do paciente qual é o motivo disso aqui estar acontecendo, tá bom? Às vezes a gente não vai chegar a essa resposta no raio-x, tá? Mas a gente tem que tentar chegar. E aqui dá para a gente saber pelo menos uma coisa. Provavelmente esse paciente tem uma síndrome obstrutiva. Seja ela mecânica ou não, talvez seja só um ilho metabólico, um ilho biliar, um ilho paralítico pós-cirúrgico, mas tem alça dilatada e eu preciso entender o porquê. Nem sempre vai ser brida, nem sempre eu vou precisar operar, mas eu sei que tem alguma coisa acontecendo que não está legal com esse trânsito intestinal. E aqui, olha a diferença da imagem anterior. Volta aí, por favor.
Olha essa imagem e agora a próxima. Olha essa imagem. Vocês estão percebendo que a alça está muito maior? Além da alça estar muito maior, as preguinhas dela, ela não atravessa de um lado para o outro. Ela começa e para. De outro lado começa e para, daqui começa e para. Tá vendo? Nesse raio-x aqui, umas preguinhas bem pequenininhas. Bom, isso são as pregas austrais. O pessoal chama de austração, mas na verdade essa reentrânciazinha é a prega austral. E isso é o cólon dilatado. Lembra que eu falei que o cólon faz aquela moldura lá do início da aula? Lembra onde ficava o cólon normal? É isso mesmo. Então, olha aí como está no mesmo trajeto do cólon normal, só que esse está alterado, está dilatado. João, qual é o máximo que eu considero normal para uma dilatação de cólon? Cólon, em geral, 6 centímetros. Seco, 9 centímetros. Existe uma regra chamada regra do 369. Essa não fui eu que inventei, infelizmente. Mas existe essa regra do 369, que é 3 alça de delgado, é o máximo, 6 alça do cólon e 9 seco. Ah, por que o seco é diferentão? Porque é o seco que recebe o problema primeiro. Então, a comida vem lá do intestino delgado e é despejada onde? No seco. É o seco que tem que segurar, dar uma armazenada nessa comida, tem que dar uma desidratada aí nessa comida. Então, vai acumulando lá resíduo e aí você pode imaginar, porra, se é o seco que recebe a jorrada primeiro, então eu vou tolerar ele um pouquinho maior do que o resto. Então, até 9 o seco eu não vou me preocupar muito com ele. Mas o resto do cólon, 6 centímetros, tá? E 3 centímetros para delgado já está estoporado, porque muito autor bota 2,5 centímetros. Esse aqui é um sinal que vai te ajudar muito, muito. Porque, lembra, o paciente aqui está formando um nível, então ele está ereto, ele está de pé. Lembra aquela imagem lá que a gente viu? E aí, um sinal muito específico de dilatação, de um abdômen obstrutivo, é esse sinal aí do nível hidroaéreo em diferentes patamares. Então, a alça faz um nível hidroaéreo em um patamar, ela vai e volta. Nessa volta, ela faz um nível hidroaéreo em outro patamar. É o chamado sinal do J invertido. Sinal do J invertido. O que acontece no sinal do J invertido? A gente vê níveis hidroaéreos em diferentes patamares. Simples assim. Se eu vejo isso, eu tenho tranquilidade que há uma síndrome obstrutiva abdominal em curso. Beleza? E aqui é o famoso sinal do grão do café, ou sinal do invertido. Eu, particularmente, acho muito igual a um grão de café. Tá? Se você não conhecia um grão de café, é esse negócio aí. Veja aqui, ó, o que significa grão de café ou invertido? Volvo de sigmóide. Porque o sigmóide, ele torce sobre si mesmo. E nesse processo de convolução, né, que ele torce sobre si mesmo, ele entra em sofrimento. E esse sofrimento, ele vai dilatando, 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 aumenta a pressão, dilata tanto que eu passo a não ver mais aquelas preguinhas austrais, aquelas reentrânciazinhas. A parede começa a ficar muito lisa, como vocês estão vendo aqui. Outro problema, eu tenho obstrução a nível do sigmoide? Tenho, mas o resto do cólon está continuando passando ar, passando comida, passando tudo. Então, eu obstruí o sigmoide, que é distal, todo o resto, a montante mais proximal, ele começa a dilatar, começa a acumular ar. Então, ver ar no resto da moldura do cólon, como a gente está vendo aqui marcado em azul, veja a diferença aqui, ó. Em azul é ar no resto do cólon. E ver o sinal do invertido é praticamente patognomônico de volvo de sigmoide. Essa imagem aqui praticamente não tem nada que dê com esse aspecto de ar no resto do cólon, mas muito, 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 muito cuidado, porque é muito frequente quando vocês estão no começo da análise, e também foi assim comigo, confundir, achar que tudo é um invertido. Qualquer alcinha fazendo assim, fazendo uma voltinha, já é um invertido, nananã. Não, gente, volvo sigmoide, o paciente tem clínica, tá? É um processo abdômen obstrutivo, é uma obstrução em alça fechada. Esse paciente não tá dando risada da sua cara, apesar de que às vezes é idoso e talvez não manifeste tanto a clínica assim, e o exame físico, mas não é um paciente tranquilinho, tá bom? Mas é impressionante, Johnny, porque essa imagem bonita que vocês estão vendo aí, ela é muito comum. Não é só imagem de livro, não. Essa é a imagem mesmo, e é igualzinho um grão de café. Então, se você nunca viu, acredite, porque tem muita imagem que é muito de livro, assim, que a gente não vê muito na vida real. Essa aí, não. Essa aí, quando é um volvo de sigmoide, a gente vê esta imagem. Pode acreditar. E aí, dentro da barriga, seria mais ou menos isso aí, né? Esse aqui já é o cercal, já ficou com a marcação em cima, mas
Repara que o que eu marquei no secal. No secal, você tem uma dilatação do seco. Ele não tende a apontar igual o sigmoide para a direita. Ele tende a apontar para a esquerda, ó, o secal. Outra coisa, o secal, ele não perde a austração. Tá vendo em roxo aí, as entrâncias em roxo? Continua vendo prega austral no secal. E o mais importante de tudo, no secal eu não vejo ar. Tá vendo o pontilhado azul? Eu não vejo ar no resto do cólon. Por quê? Porque a obstrução é no começo do cólon, é no seco. Então não dá para passar nada para o resto do cólon, porque está obstruído no começo do cólon. Então, secal, eu não vejo ar no resto do cólon. Eu tenho um Volvo, estou em dúvida, pô, não tenho tanta experiência ainda, e eu estou vendo uma imagem lá, estou pensando em Volvo, é secal ou é sigmoide? Se tem ar no resto do cólon, sigmoide, tá? Porque no secal não tem como ter. Colite, e aqui não é qualquer colite, muitas colites podem aparecer com esse aspecto, mas quando você vê uma colite contínua, com a parede espessada e que o cólon ficou com aspecto tubulizado, ou tubularização, ou tubuliforme, como vocês estão vendo aqui, ó, o cólon, que é um negócio grosso, cheio de pregas, aqui ele está como se fosse um tubo, ele ficou retificado todinho, e é um negócio contínuo, que vem lá desde a parte do cólon reto sigmoide, reto, cólon descendente, vai voltando em um processo contínuo. Essa aqui é uma colite, um tipo especial de colite, que é a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa acomete de forma contínua o cólon, tá? E essa imagem aqui é a imagem super clássica. Super. É claro que só vai acontecer nas formas mais graves, mas é clássica essa imagem. Se eu fosse fazer uma prova, eu ia botar exatamente essa imagem aqui, ia te dar um paciente com a clínica do abdominal, que não sabe ainda o diagnóstico, e ia te pedir para pensar na principal hipótese para ele. Sabe tudo. Gente, fratura da pelve no raio-x, o que eu quero que vocês gravem, assim, aprendam hoje é o seguinte: nunca fique satisfeito com uma fratura só se o trauma for de alta energia. Se trauma for de alta energia, você olha uma fratura, olha o anel daquela fratura e segue o anel. Segue o anel, procura outra fratura, você vai encontrar a segunda fratura. Como assim anel, João? Na pelve a gente tem o anel pélvico, que é o maiorzão ali, formado pelos ilíacos e os ramos públicos superiores. E a gente tem os anéis dos forames obturatórios, formados pelos próprios ramos públicos e pelo ilíaco, tá? Então a gente tem um anel grandão e a gente tem dois anéis menorzinhos, como vocês estão vendo aqui marcado em amarelo e em verde. Se você vê uma fratura em algum ponto do anel, segue o anel, você vai encontrar a segunda fratura no trauma de alta energia, ok? Então você viu uma diástase, como essa marcada em vermelha, da articulação sacroiliaca, você vai seguir o anel, provavelmente você vai encontrar uma fratura da sínfise pública em livro aberto, como você está vendo aí, fratura da sínfise pública, abriu a sínfise pública, fratura em livro aberto. Ou você vai encontrar uma fratura do ramo público superior direito, uma fratura do ramo público superior esquerdo. Se você viu só no ramo público superior, segue o anel do forame obturatório, você provavelmente vai encontrar a fratura no ramo público inferior ou da própria sínfise pública, tá? Então, a mensagem é: não fica satisfeito com uma fratura só, viu a fratura, olhe para o anel, segue o anel, ache a segunda fratura. Muito bem, meus amigos. Se vocês gostaram desta live, tira um print desta live, marca lá PS Zerado, marca lá você radiologista, para que mais pessoas consigam acompanhar esse conteúdo. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, né? Mais uma vez brilhando aí nas aulas. Outra coisa, rapaziada, a gente tem um canal top no YouTube, mas meu amigo Johnny da Bahia tem um canal top no YouTube também. Segue ele lá, você radiologista no YouTube, você radiologista no Telegram também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido bastante. Vou até abrir aqui de novo os comentários. Amanhã, galera, vai rolar aqui, Johnny, olha a novidade. Amanhã vai rolar um sorteio de livro, vai ter código promocional. Queria agradecer a galera do Grupo GEM, beleza? Que amanhã a gente vai sortear um monte de livro para a galera aí, a galera que está participando da jornada. Gratidão pela sua presença, meu amigo, porque você, como sempre, brilhando aqui e colaborando com a gente. Você é um ídolo aqui para nós. Rapaz, eu que agradeço esse convite. Vocês sabem que eu adoro interagir com vocês, é sempre muito divertido, é muito gostoso, e agradecer a parceria dessas máquinas de salvar vidas que estão aí agora até o final. Então, ficou perfeito essa aula de hoje, agradeço demais,
E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima e sucesso aí. Tenho certeza que todo esse evento vai ser maravilhoso. Tá bom? Valeu, meu amigo. Um grande beijo. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Valeu. Tchau, galera.